Obrigada, Eneida. Agora vamos passar a palavra para o Francismar. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o Cláudio pela oportunidade, parabenizar também ao Labuf pela organização do evento. É um evento importante para debater um tema extremamente relevante na nossa atualidade, né? Bom, o Cláudio me ligou, a gente conversando, né, e ele falou: Francismar, leva um pouco da história da pesquisa, né? Conta um pouco de como é que nós saímos das pesquisas de região metropolitana para chegar aqui na questão da energia, né? É um pouco do que eu tentei fazer aqui, né? Claro, abordando um pouco da indústria do petróleo, que foi o objeto das nossas pesquisas aí nos últimos anos, né? Bom, de fato, as nossas pesquisas ligadas ao petróleo, elas se iniciaram em 2017, né? Mas o que motivou a gente chegar a pesquisar ao petróleo, né? A indústria petrolífera em si? Nós estávamos pesquisando a região metropolitana, olhando um pouco a situação fundiária aqui na região metropolitana, de modo específico a partir da categoria da renda da terra. Começamos a analisar a concentração fundiária e nós percebemos que muitas indústrias, dentre elas a Samarco, por exemplo, a Suzano, detinham grandes propriedades. Então você tinha literalmente indústrias sendo proprietárias de terras, de grandes latifúndios aqui no Espírito Santo. Então, analisando um pouco essas indústrias, nós começamos a nos deparar também com estratégias de valorização fundiária por projetos portuários que estavam se desenvolvendo aqui ao longo da costa do Espírito Santo, de maneira mais específica em Presidente Kennedy, né? Quando nós chegamos em Presidente Kennedy, aí começamos também a olhar ao longo da costa do Espírito Santo, essas estratégias se repetindo, tinha um aspecto em comum a esses projetos, de maneira direta ou indireta, que era o fato deles estarem relacionados à indústria do petróleo, né? Seriam estruturas de apoio, porto-indústria e assim por diante. Vale lembrar que nós estávamos ali em 2011, com rodadas de leilões da ANP, onde foram ofertados blocos aqui no Espírito Santo, pouco tempo do início da produção do pré-sal também, exatamente aqui no Parque das Baleias, no sul do Espírito Santo. Então, tudo isso acabava trazendo uma série de novos projetos e, consequentemente, implicações no território do Espírito Santo, ao longo da costa, né? Então, foi a partir disso que nós chegamos à indústria do petróleo, né? E, ao mesmo tempo, o retorno do Cláudio à geografia econômica clássica, à geografia industrial, que foi também o tema do doutorado dele. E aí, em 2017, então, foi feito esse primeiro projeto, a Geografia Econômica e Regional do Petróleo e Gás no litoral do Espírito Santo, né? Tinha como objetivo, primeiro, identificar os processos econômicos e sociais engendrados pela cadeia produtiva de petróleo e gás no Espírito Santo. Nessa época, então, a gente dá o pontapé inicial, né? Nós começamos, então, a analisar toda a indústria do petróleo, analisar a questão da divisão do trabalho, como é que ela se organizava aqui, né? Foi um momento que as primeiras análises das infraestruturas, da divisão do trabalho, né? Um momento que foi muito importante também foi a chegada do professor Ednelson, que contribuiu muito para a gente fazer essas análises da divisão territorial do trabalho, de fazer essa sistematização e caracterização do trabalho no setor também, né? E aí é nesse momento que surge, por exemplo, eu começo a desenvolver minha tese e surgem outros trabalhos também ligados ao petróleo, né? Um exemplo está o Renan, que está aqui também, né, que trabalhou com a questão do trabalho na indústria do petróleo também, né? E aí, como desdobramento, a princípio nós começamos olhando somente o Espírito Santo, mas os processos que estão ligados à indústria do petróleo em si, em especial à Petrobras, que era o nosso objeto de pesquisa, ele ultrapassava o limite político-administrativo do Estado. Então, foi um momento que houve a ampliação do recorte de estudos, né? Não somente mais agora do ponto de vista político-administrativo do Espírito Santo, mas também pensando o processo. E aí, em 2020, então, é feita a proposição desse novo projeto, né? Geopolítica, Geoeconomia e Paisagens da Infraestrutura do Petróleo na região costeira do Brasil, né? Que é o projeto que foi desenvolvido, que nós continuamos trabalhando,
e que chega nesse seminário que nós estamos aqui hoje debatendo exatamente essa economia destruidora, essas questões ligadas à energia, né? Bom, o que aconteceu durante esse tempo? Durante esse tempo, né, nós fizemos, então, uma pesquisa e nós fomos caracterizar o que seria essa indústria do petróleo, como que ela se estrutura no território, né, como que a gente poderia compreendê-la. Basicamente, nós começamos a analisar lá a partir da noção de circuito espacial de produção, né, uma vez que, a partir do conceito, era possível compreender a configuração espacial, né, como que as infraestruturas estavam distribuídas, a divisão do trabalho. Era possível também compreender a organização espacial, né, ou seja, a participação dos agentes, como é que eles atuavam ao longo do circuito, né, e, ao mesmo tempo, compreender os fluxos, né. Seguindo a noção da Mônica Arroyo, né, a noção do circuito, ela permite identificar como um determinado grupo econômico ele atinge e articula diferentes frações do território, né? E no caso do petróleo era exatamente isso. Você tinha um recorte aqui no Espírito Santo, mas que, em função da presença da Petrobras, ele ultrapassava o território do Espírito Santo, né, chegando aí ao Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante, né? Analisando, então, esse circuito do petróleo, nós identificamos que ele era singular, né? Ele gerava uma configuração espacial singular e, ao mesmo tempo, multidimensional. Singular, pelo fato de estruturar no território uma ampla e diferenciada rede de infraestruturas, unidades produtivas, forças de trabalho e os fluxos materiais e imateriais que articulam diferentes frações dos territórios, né? Além da questão dos agentes, diversos agentes envolvidos, múltiplas escalas, né? E promovendo aí diferentes efeitos no território, como polarizações, hierarquizações, especializações também no território, né, como vou estar mostrando adiante. E também é um circuito que se apresenta como multidimensional, né, em função de elementos de ordem econômica, a próprio movimento de valorização de capital no interior do circuito, né, as estratégias de capturas de rendas do petróleo. É também uma dimensão espaço-temporal, é uma dimensão importante que possibilita a gente compreender não só a evolução da indústria petrolífera em si, mas como que essa evolução e essa história está articulada a diferentes momentos políticos, por exemplo, do Brasil, né? A gente consegue compreender as diferentes rodadas de neoliberalização, como o professor Brandão coloca, né? Analisando esse circuito, né? A dimensão política, afinal de contas, nós temos uma regulação do Estado muito forte sobre o setor, uma questão também, uma dimensão geopolítica, afinal de contas nós estamos falando de um commodity que é central aí para a economia global atualmente, e claro, a dimensão ambiental, essa que, apesar de em determinados momentos da pesquisa ter ficado de maneira periférica a pesquisa, né, ela sempre foi considerada, né? Sempre nas reuniões, nos debates, o Cláudio falava, não, mas e as questões ambientais? Nós temos que resgatá-la, como é que nós vamos analisar isso, né? E assim por diante. Bom, caracterizando, então, essa configuração espacial do circuito do petróleo aqui no Espírito Santo, tem esse pequeno recorte de como que essa indústria ela se distribui pelo Estado. A princípio, aqui em Rosne, a gente consegue ver todos os municípios que são afetados pela formação geológica, né, que é a bacia sedimentar do Espírito Santo e também a bacia de Campos, que vai pegar aqui um pouquinho do sul do Espírito Santo. Muito mais do que as questões naturais, nós temos a infraestrutura que atravessa toda a costa do Espírito Santo, seja por meio da rede de dutos, mas ao mesmo tempo por outras infraestruturas, né, unidades produtivas. Nós temos, por exemplo, estações de compressão, a unidade de tratamento de gás em Anchieta, nós temos, por exemplo, a unidade de tratamento de gás também em Linhares, e uma série de outras infraestruturas utilizadas no escoamento da produção de petróleo, né, que são as estações satélites e estações coletoras, né? Que acredito que quem for no campo sexta-feira vai visualizar, né? Que são exatamente esses equipamentos, esses objetos técnicos, né? Nós temos aqui os cavalos mecânicos, né, que são popularmente conhecidos, né, na exploração. Você tem uma paisagem também que é recorrente, principalmente isso daqui vai ser ali na Foz do Rio Doce, em Regência, né? Essa quantidade de a rede de dutos que está espalhada, né, ligando aí diferentes postos às estações satélites, né, que são essas infraestruturas. Então, eu saio do poço, vou pelo duto, que chego na estação satélite. Da estação satélite, a produção é destinada às estações coletoras, e das estações coletoras, elas são direcionadas ao terminal, né, em especial o Terminal Norte Capixaba,
que fica lá em São Mateus, né? Claro que no Espírito Santo também tem outros terminais, como o terminal Barra do Riacho, que está ali voltado principalmente por causa do gás, e também o terminal de Vitória, que recebe combustíveis aqui também, né? Essa é um pouco da característica das infraestruturas presentes na indústria do petróleo. Mas muito mais do que essas infraestruturas, nós temos também os agentes. A forma como esses agentes se estruturam no circuito do petróleo, ela é bem singular quando a gente compara com outros setores produtivos, né? Por exemplo, o caso da indústria do petróleo, aqui eu estou citando como exemplo, o objeto da tese que foi a Petrobras, mas não só a Petrobras, como qualquer outra petroleira. Há no entorno dessas petroleiras um novo segmento industrial que foi criado para atender essas petroleiras, né? Que é aí, por exemplo, o professor Roberto, lá do Rio, né? Companheiro nosso, né, Leandro, que trabalha com essa noção de indústria parapetroleira, né? São indústrias que estão ali voltadas para atender as petroleiras, né? São indústrias que trabalham desde atividades de geofísica, engenharia de poço, ou até mesmo o apoio offshore, né? Que são as embarcações de apoio offshore, né? Tem como característica de serem grandes empresas que atuam globalmente, né? Nós temos aqui o exemplo da Halliburton, que atua em escala global também, a Subsea 7, que também atua em vários países do mundo, enfim. Nós temos um segmento, então, criado no entorno das petroleiras e é um segmento industrial extremamente internacionalizado. Evidentemente que tem casos de indústrias brasileiras, mas em número muito menor, né? Além dessa conjunto de indústrias especializadas, né, que nós na tese chamamos de empresas do primeiro círculo, ou primeira camada, pelo fato de estar imediatamente no entorno das petroleiras, nós temos essas outras empresas, né, esses outros agentes, que são aqui que a gente chama do segundo círculo, ou segunda camada, né, que são aquelas empresas que fornecem para as petroleiras, mas ao mesmo tempo fornecem para outros segmentos também econômicos, né? Fornecem, por exemplo, para a mineração, para a siderurgia, a celulose e assim por diante. E é onde que predominam as empresas nacionais, né? Isso tem um impacto no território, na gestão do território significativa, que é o que eu vou estar mostrando aqui adiante, que é esse mapa que tenta fazer uma síntese de como que esses agentes estão distribuídos no território e como que eles articulam esse território no contexto do circuito do petróleo. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, isso que está aqui de verde até vermelho, é a concentração dessas empresas, né, empresas do segundo círculo, do primeiro círculo, onde que elas se encontram, né? E depois a simbologia, que são as relações. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que está aqui, nós temos uma grande quantidade, uma grande concentração dessas empresas, principalmente as petroleiras em si e essas parapetroleiras, né, aquelas empresas do primeiro círculo, como eu falei anteriormente. E é uma região que, além de concentrar essa grande quantidade de empresas, é onde está a gestão, né, de todo o processo produtivo ao longo do circuito, né, seja da Petrobras ou das outras petroleiras ou das parapetroleiras. Então, há, a partir da metrópole carioca, né, um fluxo de informações, há um comando, uma gestão territorial de comando sobre as outras áreas, seja o Espírito Santo, ou seja, por exemplo, numa área como é aqui Macaé e o Porto do Açu, né? Uma área que é marcada pela presença de petroleiras e parapetroleiras, mas não mais do ponto de vista da gestão, mas sim do ponto de vista operacional, né? Então, aqui nós temos um circuito que está produzindo especializações produtivas no território. No caso do Espírito Santo, nós temos uma pequena concentração dessas empresas, né, ligadas ao circuito do petróleo, mas são empresas principalmente do segundo círculo, né? As empresas surgiram aqui para atender a celulose ou aqui a siderurgia, né, e assim por diante, a mineração. São empresas nacionais de pequeno porte que, logicamente, elas participam do circuito, mas elas não têm um poder de decisão como é esse verificado no Rio de Janeiro, né? Então, esse mapa ele evidencia para a gente um pouco disso, né, de como que esse processo ele ultrapassa o Espírito Santo, né, em estudar o circuito do petróleo, tendo como ponto de partida um recorte político-administrativo, é uma missão praticamente impossível, né, tendo em vista que o processo ultrapassa esses limites, né? E, ao mesmo tempo, ele cria hierarquias, né? Seja pela gestão, onde é que está a gestão e comando nas metrópoles, seja criando especializações no território, como é o caso de Macaé, o Porto do Açu, né? E também, ao mesmo tempo, mostrando como que o Espírito Santo ele se encontra, de uma certa maneira, subordinado a esse movimento, né? Porque, afinal de contas, muitas das atividades desenvolvidas no território capixaba, mas ao norte da Bacia de Campos, provém de fluxos que saem daqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? As atividades acontecem no Espírito Santo, mas
por decisão das gestões das empresas, né, a própria Petrobras, por exemplo, toda a operação feita de atendimento offshore no Espírito Santo, ela parte do Porto do Açu, né, por um contrato, por exemplo. Né. Até mesmo as empresas capixabas do segundo círculo que querem fornecer para a Petrobras, elas têm que sair do Espírito Santo, vir a se instalar aqui ou em Macaé ou no Porto do Açu para fornecer, para atender a indústria do petróleo aqui na bacia do Espírito Santo, no mar, ou no norte da bacia de Campos. Né? Então você tem um fluxo tanto de informações, de comando, como também fluxos materiais que são produzidos a partir desses pontos, que são aí os fluxos para atender, por exemplo, a todas as plataformas que estão no mar, né? Levando equipamento, alimentos aos trabalhadores e assim por diante. Né? Uma coisa que foi curiosa, que nós descobrimos ao longo da pesquisa, né, é que o trabalho no circuito do petróleo ele tem uma singularidade. É evidente que ele se concentra nas regiões metropolitanas, próximo às regiões de unidades de negócio, ou até mesmo da própria Petrobras, mas, ao mesmo tempo, ele tem como característica uma dispersão pelo território, atingindo áreas que não estão ligadas diretamente ao circuito do petróleo. E uma outra característica, né, é exatamente a mobilidade pendular, que é intensa e longa. Nós temos aí, tanto no Espírito Santo quanto a nível de Brasil, aproximadamente 50% dos trabalhadores do circuito, eles fazem essa mobilidade pendular, e é uma mobilidade pendular de longa distância. O motivo disso, basicamente, é por causa da escala de trabalho nas plataformas e assim por diante. Né? Isso não é algo restrito no Brasil, isso também acontece a nível nacional, né? Principalmente durante toda essa região da costa atlântica, né, onde concentram as atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Né? Claro, tendo uma concentração muito significativa no Rio. Né? O Rio é onde concentra a maior quantidade de trabalhadores e é onde também é o destino dessa mobilidade pendular. Né? Bom, em resumo, nós temos no Espírito Santo uma conformação no circuito que é mais ou menos da seguinte forma. Você tem os fluxos materiais, né? Por exemplo, o fluxo de gás que atravessa o Espírito Santo no sentido norte e sul. Nós temos o fluxo produtivo, por exemplo, do petróleo, que sai do poço, à estação satélite, à estação coletora, ao terminal norte capixaba. E dali é colocado um navio aliviador e vai para qualquer lugar do mundo, né, onde é que esse petróleo será refinado. A produção, por exemplo, no mar, já é escoada diretamente por navios aliviadores, e aí o destino dele é qualquer refinaria que quiser adquirir esse petróleo. E, ao mesmo tempo, internamente, nós temos esses fluxos de trabalho, né, a mobilidade de trabalho, tanto indo para o Rio, quanto vindo do Rio, saindo da região metropolitana para a região norte e assim por diante. E soma-se a isso ainda aqueles fluxos de informação, de gestão e assim por diante, né? Os fluxos imateriais, né? Que acaba fazendo essa... amarrando, articulando esse território do Espírito Santo ao circuito maior, né? Que é capitaneado pela Petrobras a nível de Brasil, né? Evidentemente que esse circuito se modificou muito, né? Que é o desafio da gente compreender agora com as privatizações, né? É importante destacar também que muitos municípios, apesar de não estarem diretamente ligados ao circuito do petróleo, eles participam na função de determinadas formas, conseguirem se apropriar das rendas advindas da indústria do petróleo, né, que é através dos royalties. Nós temos aqui o degradê de cores que diz respeito ao volume das receitas municipais, né, as maiores receitas, principalmente região metropolitana e litoral norte, mas eu queria chamar a atenção para esses círculos aqui, que diz respeito à participação dos royalties na economia total dos municípios. Primeiro que no Espírito Santo, apesar de nem todos os municípios ou serem cortados aí pela bacia sedimentar do Espírito Santo ou de Campos, ou não possuírem infraestrutura, eles recebem royalties, né? Todos os municípios do Espírito Santo recebem royalties, né? Na condição de zona secundária, como é classificado. E alguns municípios desses recebem uma quantidade significativa, né? Por exemplo, essa partezinha aqui da pizza que está em verde diz respeito à participação dos royalties na economia total desses municípios. Então chama a atenção principalmente nessa região sul, que são aqui os municípios confrontantes com os campos, com o Parque das Baleias, né, que tem a produção no pré-sal e, consequentemente, a maior produção aqui no Espírito Santo. A gente tem o caso de Presidente Kennedy, né, que a Inêida citou agora há pouco, com 72% da receita do município proveniente de royalties, né? A gente tem aqui mais de 40% em Marataízes, mais de 60% também em Itapemirim e assim por diante.
Chama a atenção que esses municípios acabam se configurando como municípios petrorrentistas, uma vez que eles apropriam-se dessa renda, mas não há uma dinamização econômica, né, até mesmo um desenvolvimento industrial nesses municípios, o que gera diversos impactos, dentre eles a própria dinâmica demográfica, né? O professor Ednelson, nós fizemos esse trabalho, mostra que o crescimento populacional nessa região ele é bem menor, comparado, por exemplo, ao litoral norte, né? E há um fluxo de emigração dessa região também, né? Tanto em direção à região metropolitana como ao litoral norte. Uma das justificativas para entender essas dinâmicas demográficas é exatamente o fato desses municípios estarem extremamente dependentes das receitas do petróleo, né? Em contrapartida, os outros municípios eles já têm uma dinâmica industrial mais consolidada que oferece mais oportunidades de trabalho aos migrantes, por exemplo, né? Bom, como eu falei, isso aqui é um pouco do geral da nossa compreensão do que foi o circuito espacial da produção de petróleo e gás aqui no Brasil, principalmente no Espírito Santo. Mas, como eu disse, desde o início, essas questões ligadas ao meio ambiente, ligadas ao território, sempre estavam no horizonte, né? Então, lá no início, ainda em 2017, nós fizemos esse primeiro ensaio, né, onde nós colocamos a indústria do petróleo, os equipamentos, todas as infraestruturas, né, os dutos, os terminais, as estações coletoras, as plataformas, sobrepondo ele, por exemplo, as áreas de proteção ambiental, que está aqui em verde, né, as áreas quilombolas, por exemplo, estão aqui em marrons, e esses outros pontinhos que nós temos aqui, não dá para ver direito, que seriam as comunidades pesqueiras ao longo da costa do Espírito Santo. Recentemente, nós fizemos uma atualização disso, nós fizemos uma espécie de densidade da indústria do petróleo e fizemos a sobreposição dela a esses elementos do território, né? Então, nós vimos, por exemplo, pelo fato da produção ser em terra no norte do Espírito Santo, nós temos uma densidade de infraestruturas e equipamentos da indústria do petróleo muito grande nessa região. E aí, por causa disso, ela vai ficar até mais vermelha aqui, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma série de comunidades que estão instaladas aqui nessa região, né? Tanto no norte como também na região sul. E todas elas estão aí numa zona, digamos assim, uma zona de risco, caso venha acontecer algum tipo de acidente e assim por diante, né? Acidentes esses que já aconteceram na história, né? Por exemplo, nós tivemos aqui, no campo, sexta-feira, vocês vão em Areal, não é, Cláudio? Vão conhecer a história desse poço que fica ali em Areal, na foz do Rio Doce, um poço que no final da década de 80 explodiu, né? E ficou dias, uma chama de fogo lá no meio da comunidade, né, de Areal. Nós temos outros casos, por exemplo, no terminal norte Capixaba, onde é feito esse escoamento da produção terrestre para os navios aliviadores, né, através de um sistema de monoboia, um sistema de difícil operação, né, em que a Petrobras acabou aí não tomando os devidos cuidados e nós tivemos registro de vazamentos de petróleo nessa atividade de transferência de terra-mar do petróleo, né. Nós tivemos aqui também o FPSO Cidade de São Mateus, da BW Offshore, né, que explodiu, 9 pessoas morreram, mais de 20 ficaram feridas, né, e curiosamente, nesse movimento recente de privatização da Petrobras, a própria BW Offshore comprou esse campo, né. Nós tivemos registro também de vazamentos aqui no pré-sal, né, na P58, também já foi registrados vazamentos, e nós temos também, não só a atividade direta do petróleo em si, mas aquelas do circuito, né, que participam, que é o caso do Saleiro Jurong, que além de impactar o cotidiano das comunidades, eles também acabam desenvolvendo práticas que colocam em risco toda a história da cultura dos povos que estão, né, das comunidades que estão nessa região, né? Por exemplo, na instalação do estaleiro Jurong, sítios arqueológicos foram destruídos, né, para dar espaço para a construção do estaleiro. Sem falar que na frente do estaleiro, né, um complexo de corais foi dragado, foi completamente destruído, o que afetou a pesca dos pescadores ali em Barra do Riacho, né? Bom, isso era um cenário que foi desenvolvido ainda sob o controle ou a presença marcante da Petrobras, né? E agora a Petrobras praticamente que saiu do Espírito Santo, principalmente nessa porção terrestre, né? Esse mapa eu atualizei ele agora tem pouco tempo, tem menos de um mês, e evidencia para a gente, né, todas as atividades que a Petrobras tinha na bacia do Espírito Santo, de exploração,
elas se encerraram, né? Então a Petrobras, os campos terrestres foram vendidos aí para a Ciacrest, né? Foram vendidos para a Capixaba Energia, a Imetame também, que saiu, né? Capixaba Energia e Imetame, mesma coisa também, né? E no caso também da porção offshore, nós tivemos aí a venda para a BW Offshore e a 3R Petróleo. E, claro, a rede de dutos também foi vendida para a Engie também, né? O que isso significa? O que isso demonstra para a gente? Olha, a Petrobras é uma empresa que completou recentemente 70 anos, querendo ou não, tem um pouco de experiência no segmento petróleo. Evidentemente, causa uma série de impactos que a gente não pode negar, né? Mas essas empresas que estão chegando no Espírito Santo são empresas novas, né? Empresas que não têm nem 10 anos, né? São empresas que a primeira experiência no circuito do petróleo é agora. E isso acaba fazendo o quê? Aumentando a possibilidade de risco sobre os territórios. Fato que já vem acontecendo, né? Por exemplo, em Lagoa Parda, uma área que foi adquirida pela Imetame, onde hoje é da Capixaba Energia, né? Que é uma parceria da Imetame, que é uma empresa de metal mecânica aqui do Espírito Santo, com a outra empresa do Márcio Félix, né? Que já rodou grande parte aí, da ANP, Ministério de Minas e Energia, assim por diante. Teve um vazamento gigantesco lá nessa área de Lagoa Parda, né, que vocês vão visitar na sexta, né? Além desse vazamento da Imetame, nós tivemos um outro também que aconteceu em Linhares, em um campo que foi adquirido pela Ciacrest, né? Então, ou seja, nós estamos falando de uma área que tem aí dezenas de comunidades, milhares e milhares de pessoas que estão ali sobrevivendo, né? E empresas sem experiência, sem muito conhecimento, sem grande poder de investimento, que assumiram o controle dessas operações e que estão voltando aí com a política de recuperação de campos maduros, né? Estão fazendo novas perfurações, enfim, novos estudos, consequentemente trazendo novos impactos para essas comunidades, né? E, consequentemente, aumentando os riscos. Dessa visão de aumento dos riscos, dos impactos, é que nós chegamos aí, de fato, a esse seminário de hoje, né, Cláudio? Que é a ideia de estudar exatamente. Muito se falou ao longo dos anos, desde 2017 até hoje, sobre os possíveis impactos do circuito do petróleo, e agora eu acho que é um momento em que chega esse seminário para a gente debater isso de maneira mais concreta, né? Não só problematizando essa questão das novas empresas, mas problematizando toda a indústria do petróleo, né? Toda a indústria da mineração, que está promovendo aí uma série de efeitos perversos e até mesmo irreversíveis nos territórios, não só do Espírito Santo, como também do Brasil, né? Bom, basicamente isso. Obrigado.